Fala pessoal, tudo bem? A gente vai falar hoje sobre o processo legislativo. É importante ressaltar que esse vídeo traz bastantes conceitos, a maioria daquilo que é cobrado em concurso, mas ele não esgota o tema, então é importante a leitura da Constituição. É importante vocês saberem o que é sessão legislativa, que compreende um ano de exercício. Então, mais especificamente do dia 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro, porque essa expressão sessão legislativa ela aparece de forma recorrente dentro de processo legislativo e o examinador costuma substituí-la por legislatura, que é um período de 4 anos. Perfeito? Esse processo legislativo ele envolve os seguintes institutos: emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Então a gente vai começar pelas emendas à Constituição. Então, de quem é a iniciativa para a emenda à Constituição? De 1/3 no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ou seja, uma das duas casas do Congresso. Para propor uma emenda constitucional, eu tenho que ter, no mínimo, 1/3 dos membros de cada casa. O presidente da República também pode propor emenda à Constituição e mais da metade das assembleias legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas por maioria relativa de seus membros. Esse termo aqui, maioria relativa, costuma ser bastante trocado. O examinador costuma colocar, fazer todo esse texto, mais da metade das assembleias, mas aqui coloca a maioria absoluta. Então, atenção, grave bem que é a maioria relativa dos membros. Qual o processo de aprovação da emenda constitucional? Ela passa nas duas casas, isso é normal, todas as leis levadas ao plenário, elas vão passar respectivamente pela casa iniciadora e a chamada casa revisora, se o projeto de lei começa na Câmara e é votado, depois ele vai para o Senado como casa revisora, lá pode sofrer emendas, retornar à Câmara, mas digamos que não tenha nenhuma emenda, nenhuma correção. Então ele começa na Câmara. Eu não vou esmiuçar aqui porque há comissões, que são analisadas, diversas comissões, mas a grosso modo ele começa na Câmara e passa para votação no Senado. Então esse é o processo normal. Então a emenda constitucional ela vai passar pelas duas casas. Só que uma lei, seja ela complementar ou ordinária, ela passa apenas em um turno, normal, se não tiver nenhuma correção, ou seja, ela é votada uma vez na Câmara, uma vez no Senado. Já a emenda constitucional são 2 turnos. Então ela é votada uma vez, vai para uma outra casa, então ela retorna para aquela primeira casa, recebe uma nova votação e mais uma votação na outra casa, ou seja, são 2 turnos em ambas as casas do Congresso. E é necessário, para um quórum de aprovação, 3/5 dos membros de cada casa. Perfeito? Então são 3/5. Em cada dessa são 4 votações. Então em cada uma delas eu preciso um número de 3/5 para a gente ter essa aprovação da emenda constitucional. Então é por isso que a gente pode dizer que a nossa Constituição é rígida. Então a gente aqui observa bem como é dificultoso o processo de alteração da Constituição, que é bem diferente das leis, seja ela complementar, seja ela uma lei ordinária. E quais são as vedações às emendas constitucionais? Não pode ser objeto de emenda constitucional. A gente não pode ter emenda constitucional quando tiver uma intervenção federal, um estado de defesa ou estado de sítio. Se vocês se recordam bem, durante a presidência Michel Temer,
havia uma questão a ser votada em relação à Previdência Social, que acabou não sendo votada durante esse período porque o Rio de Janeiro passava por uma intervenção federal. Cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas, elas não podem ser objeto de restrição. Eu não posso pegar uma cláusula pétrea e restringi-la, mas eu posso, segundo a maioria da doutrina, ampliar, dar contornos ampliativos às cláusulas pétreas. E quais são elas? A forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias fundamentais. Aqui nós temos uma peculiaridade que não necessita da sanção do presidente da República. A gente vai ver o processo que envolve uma lei, a gente vai ver que necessita da sanção do presidente da República. Já a emenda constitucional, ela não precisa dessa sanção ou veto do presidente da República. Ela é promulgada pelas mesas da Câmara e do Senado. E outra peculiaridade é que a matéria constante de proposta de emenda constitucional havida por prejudicado não pode ser objeto de uma nova proposta na mesma sessão legislativa. Então observe que aqui aparece sessão legislativa e costumam substituir por legislatura. Então fique atento a esse detalhe, que é uma maldade bastante frequente. Beleza, gente? Então vamos continuar aqui falando das leis. De que iniciativa para propor a lei? Então a gente vai ver aqui que, diferente da emenda constitucional, que é algo muito mais restritivo, qualquer membro, seja da Câmara ou do Senado, pode propor uma lei, pode propor um projeto de lei. O presidente da República, o Supremo Tribunal Federal, tribunais superiores, Procurador-Geral da República e os cidadãos, na forma e nos casos previstos na Constituição. Ok? O presidente da República, ele tem algumas leis que são de iniciativa privativa do presidente da República, ou seja, só ele pode propor determinados temas, determinadas matérias. A lei, ela começa tramitando na Câmara dos Deputados. Quando essa lei é de iniciativa do presidente da República, ela não vai começar pelo Senado, ela vai começar pela Câmara. Sempre começa pela Câmara? Não. Se a lei, se o projeto de lei ele começa pelo Senado, né, se é a iniciativa de um senador, ele vai começar pelo Senado. Mas na maioria dos outros casos, onde essa lei ela não parte de uma iniciativa parlamentar, a maioria das vezes ela começa na Câmara dos Deputados. Então, fique atento a esse detalhe. O presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação dos projetos de sua iniciativa. Então, ele tem essa ferramenta de solicitar urgência em projetos de lei que são de sua iniciativa. E quais são esses temas, essas matérias que são de iniciativa privativa do presidente? Vamos lá. São algumas, né? Então a gente pode observar que a maioria aqui dos temas afetos à iniciativa do presidente da República estão atrelados ao exercício da governabilidade. São questões que vão influenciar diretamente na gestão do governo. Então, aquelas leis que fixem ou modifiquem o efetivo das Forças Armadas, criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica, o aumento de sua remuneração, organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. Então é importante vocês fixarem bem esses conceitos aqui, porque não tem jeito, algumas coisas a gente tem que decorar, outras entender. Que trata sobre servidores públicos da União e territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade, aposentadoria, organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e de seus territórios, criação e extinção de ministérios,
ou seja, a criação e extinção de ministérios se dá através de lei de iniciativa do presidente e órgãos da administração pública, observado o disposto do artigo 84, militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma, transferência, ou seja, tudo aquilo, acabou saindo aqui, tudo aquilo que envolve, né, essa questão de governabilidade. Perfeito, gente? E qual é o processo de aprovação dessas leis? Vamos ver. Então, qual é esse processo? Então, o processo é apenas um turno. Se for lei complementar, vai precisar de quê? De maioria absoluta. Ou seja, todos os membros daquela casa. E aqui vai precisar de maioria simples, que é a maioria dos presentes no parlamento naquela sessão de votação. O projeto de lei aprovado por uma Câmara, por uma casa, né, será revisto pela outra. Então, aquilo que eu te falei, que uma casa é iniciadora e a outra é revisora. Ou se no caso, por exemplo, de iniciativa do presidente da República, começa na Câmara, depois vai lá para o Senado. Aprovado pela casa revisora, é enviado para promulgação e sanção, né, pelo presidente da República. Ou, se não for aprovado, né, pela casa, vai ser rejeitado e vai ser arquivado essa questão, esse projeto de lei vai ser arquivado. Então nós temos aqui, né, que a questão da sanção ou veto do presidente da República, que aqui tem muitos detalhes. Então, a casa qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República. E o presidente ele pode sancionar, e a lei ela vai ser publicada para entrar em vigor, ou ele pode vetar. Esse veto ele pode ser político, quando é contrário ao interesse público, na visão do presidente, ou ele pode ser jurídico, se ele entender que aquele projeto de lei é inconstitucional, ele vai vetar também através de um veto jurídico. Qual o prazo que ele tem para fazer isso? Ele tem 15 dias úteis contados da data do recebimento. Modalidade. Ou ele pode vetar toda a lei, ou ele pode vetar apenas parte dessa lei. Mas tem um detalhe também importante em relação à parte da lei. O veto presidencial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Ou seja, uma lei ela é dividida assim. A lei tem um artigo, esse artigo tem um parágrafo, o parágrafo pode ter uma linha, que é a linha 1, 2, 3, 4, ou melhor, perdão. A lei ela tem um artigo, tem um parágrafo, que pode ter um inciso, que é 1, 2, 3, 4, e tem a linha, que são em letras, né? A linha A, a linha B, a linha C. Então, se ele for vetar, ele não pode tirar uma palavra apenas, ele não pode tirar uma expressão, ele tem que vetar toda a linha, ou ele tem que vetar todo o parágrafo, ou ele tem que vetar todo o artigo. Beleza, gente? E se o presidente não se manifestar? Foi lá, foi o projeto, passou aquele tempo e ele não se manifestou. O que acontece? O silêncio do presidente da República após o prazo importará em sanção. Então, se o presidente nada falar, é como se a lei tivesse sancionado. Deliberação. Digamos que, né, houve lá o veto e esse veto, o Congresso Nacional ele quer rejeitar esse veto. O que ele vai fazer? Então, dentro de 30 dias, vai ter uma sessão conjunta que vai ser derrubado por maioria absoluta. Então, o quórum que precisa para derrubar o veto é um quórum de maioria absoluta de cada casa, ou seja, a maioria absoluta da Câmara e a maioria absoluta do Senado. A derrubada. Depois que derrubou o veto do presidente, o que faz? Envia para o presidente fazer a sanção e
né, a publicação da lei. Aí digamos que mais uma vez lá o presidente fica inerte e ele não sanciona. Então nesse caso, se ele não sancionar em 48 horas, né, caso não promulgue, o presidente do Senado vai fazer isso. Nem trouxe aqui, mas se o presidente do Senado não fizer, o vice-presidente do Senado é que vai fazer essa promulgação, beleza? E mais uma vez aquela observação que a matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa mediante proposta da maioria absoluta dos membros das casas do Congresso Nacional. Notem que aqui há uma diferença em relação à emenda constitucional. Enquanto a emenda constitucional não deixa aberto, né, essa questão de maioria absoluta para apreciar de novo aquela matéria que foi rejeitada, colocando obrigatoriamente ela numa outra sessão legislativa, ou seja, num outro ano, aqui não. Aqui é uma brecha. Mesmo que a matéria tenha sido rejeitada, se houver um quórum de maioria absoluta, aquela lei vai poder, aquela matéria, mesmo tendo sido rejeitado num projeto de lei, vai poder ser apreciada novamente. Beleza? Agora, medida provisória. Medida provisória. Quais são os requisitos da medida provisória? Tem que ter esses dois requisitos aqui. Né? Tem que ser um tema relevante, tem que ser um tema urgente. Isso aí é discricionário. A medida provisória é um instituto para facilitar, para dar mais fluidez à governabilidade do presidente da República. É um instituto com força de lei, feito pelo presidente da República, que passa a ter vigência imediata, assim que é produzida, nesses casos de relevância e urgência, e ele tem que submeter imediatamente essa medida provisória, que já passa a ter vigência, ao Congresso. Só que tem algumas matérias que não podem ser objeto de lei complementar, ou melhor, de medida provisória. Quais são essas matérias que não podem ser objeto de medida provisória? São muitos. Temas como nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral, direito penal, processual civil, organização do Poder Judiciário, do Ministério Público, da carreira e da garantia de seus membros, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento. Isso aqui pode estar ligado, tá, gente, com a questão gestão orçamentária. Então é importante linkar aqui a questão da medida provisória com esse tema. Pode ser que acabe cobrando aí um tema interdisciplinar. Não acredito que a prova seja tão avançada, né? Mas é sempre bom estar preparado para temas mais difíceis. Com certeza é uma questão que muita gente erraria, né? Também não pode ser que vise a detenção ou sequestro de bens de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Temas reservados à lei complementar também não pode ser objeto de medida provisória. Ou temas já disciplinados em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto. Ou seja, aquele caso que o projeto ele já passou, já foi votado e está lá na mesa do presidente para sanção ou veto, ele não pode chegar e emitir uma medida provisória em relação àquele tema. Beleza? E qual o prazo que tem para o Congresso Nacional votar essa medida provisória? O prazo para essa medida provisória ser votada é de 60 dias, prorrogável por igual período, ou seja, 60 mais 60. Por que tem esse prazo? Porque se essa medida provisória não for votada, o que acontece com ela? Ela perde a eficácia. Ela deixa de valer. Então, no caso aqui, a votação, lembra que eu falei? Aqui, nesse caso, a medida provisória começa na Câmara dos Deputados.
A medida provisória também traz aquela vedação, ou seja, é vedada a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido a sua eficácia por decurso de prazo. Ou seja, essa medida provisória, o presidente fez a medida provisória, submeteu lá ao Congresso Nacional. Digamos que essa medida provisória ela não foi votada, né? Deu 60 dias, deu mais 60, não foi votada. O que aconteceu com ela? Perdeu a eficácia. Então, o presidente não pode emitir uma medida provisória reeditando aquele tema, que perdeu a eficácia pelo decurso de prazo. Ou, se aquela medida provisória foi rejeitada pelo Congresso, ou seja, se na votação o Congresso rejeitou, também não pode reeditar aquela medida provisória. Então, nesses dois casos, que ela tenha perdido a eficácia pelo decurso de prazo ou que tenha sido rejeitado, vai ter que ser, se quiser reeditar aquela medida provisória, numa próxima sessão legislativa, ou seja, somente no outro ano. Regime de urgência. Preste atenção nesse prazo aqui de regime de urgência de 45 dias, porque eles trocam muito esses prazos aqui. O prazo que tem para votação, que é de 60, prorrogável por igual período, com o prazo de regime de urgência. Nesse prazo aqui, de 45 dias, na votação tem uma pauta de matérias a serem votadas. O que acontece? Se passado 45 dias não for votado, então fica sobrestada a pauta para ser votada a medida provisória. Questão da eficácia. Isso aqui é um tema mais difícil, até mais avançado, mas é bom a gente estar preparado. Então, a medida provisória que ela foi rejeitada ou ela não foi votada, ela vai perder a eficácia. Ou seja, e o que acontece quando ela perde a eficácia? Ela vai perder a eficácia desde a edição, ou seja, desde quando o presidente criou aquela medida provisória. Só que pensem comigo, só quando uma lei é criada, uma medida provisória, o que acontece? Ela começa a regular os fatos que acontecem durante a vida, ou seja, todos aqueles fatos concretos, eles são regulados por essa medida provisória. E o que acontece já que perdeu a eficácia? Então, quando acontece isso, é feito um decreto legislativo para regulamentar aquelas relações jurídicas. Ou seja, o parlamento ele vai fazer um decreto legislativo para poder regular tudo aquilo que aconteceu no mundo dos fatos, já que a medida provisória perdeu a eficácia. Mas digamos que o legislativo ele fique inerte e não haja edição desse decreto legislativo. Então, se até 60 dias após a rejeição ou perda da eficácia da medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante a sua vigência vão se conservar regidos pela medida provisória. Beleza? Aqui a gente fecha nosso tema de processo legislativo. É um tema grande, mas esquematizado não é difícil de entender. Então, muitas coisas aqui, muitas regras, na verdade, tem que estar decorado. Então, assistam quantas vezes quiserem o vídeo para reforçar realmente aqui essas regras. E leiam a Constituição, que é importante a leitura. Beleza, pessoal? Um grande abraço, até a próxima.